Graça e paz, meus amados irmãos e amigos. Mais uma vez aqui no nosso Café com Palavra. Quero agradecer a meu Deus pelas suas mãos estar sobre as nossas vidas, pelas bênçãos que Ele já nos concedeu, pela paz, pela saúde, por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Agradeço a Ele por essa bondade, por essa graça, por essa misericórdia, né? Então isso é a prova que Deus, Ele está conosco, Deus, Ele está olhando para nós com esse olhar de misericórdia. Já quero convidar todos vocês para logo mais às 9h30, a grande live, o grande culto online, ali direto da nossa sede, às 9h30. Então você vai se ligar, bom, quando for 9h30 você vai lá no YouTube, bom, lá no YouTube você vai se ligar, o YouTube Missão Manaim Oficial, você liga lá e o grande culto, participa ali, vai ser uma bênção do céu, uma palavra direto do coração de Deus para o teu coração, tá bom? Então hoje às 9h30, o nosso grande culto online, a nossa live. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. E também logo mais 11h45, a nossa live aqui do Clamor do Meio-Dia, tá bom? Então divulga isso. Não fica só para você, divulga isso também em nome do Senhor Jesus, amém? 11h45, a nossa grande live aqui, o Clamor do Meio-Dia, tá sendo uma bênção. Muitas curas, sabe? Muitos milagres acontecendo e o nome do Senhor sendo glorificado, amém? Mas nesta oportunidade eu quero falar com vocês acerca do posicionamento da igreja diante do mundo. Como a igreja está se posicionando? O que na verdade a igreja está fazendo aqui na terra? Se a igreja ela é embaixadora de Deus ou embaixadora do céu na terra, a igreja tem que se posicionar como tal. A igreja tem que representar a sua nação, o seu reino. E o reino da igreja é o reino de Deus, é o reino eterno. A igreja tem que se posicionar com relação a isso. Ela tem que ser igreja, né? Às vezes a gente vê muitas pessoas falando, a igreja tem que se posicionar, a igreja tem que se posicionar. Mas como é que a igreja se posiciona? Como é que a igreja vai se posicionar? Como é? Então vamos lá. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo número 5, diz o seguinte, no versículo 13: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Mais ainda, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. A igreja, querida, ela está aqui na terra para representar o reino, para representar o céu. E veja bem, a igreja, ela tem responsabilidade pelas pessoas. A igreja tem responsabilidade pelas vidas. A igreja tem responsabilidade pelos seus fiéis. Então por isso que a gente ora, por isso que a gente clama, por isso que a gente impõe as mãos, por isso que a gente unge, por isso que a gente orienta, dá palavras, né? Conforta, consola, porque isso é igreja. A igreja é exatamente isso. E nós nos posicionamos como igreja dessa maneira, porque Jesus ele disse, vai e faça isso com as pessoas. E nós estamos nos posicionando como igreja. Mas quando você olha para esse texto de Mateus, no capítulo 5, versículo 13, Jesus ele vai dizendo, vós sois o sal da terra. E quando nós vamos entender as propriedades do sal, o sal é aquele que conserva, conserva. Então o sal ele é conservador. O sal tem a propriedade de conservar. E o que o sal conserva? O sal conserva, vamos lá, você coloca o sal em uma carne para conservar aquela carne de não se estragar, de não apodrecer. Então quando a igreja se posiciona como sal, a igreja ela é uma conservadora. A igreja está conservando os princípios de Deus. A igreja está conservando os princípios da moral. A igreja está conservando os princípios de bom caráter. A igreja está conservando o que é bom. A igreja conserva a família. A igreja conserva todos os princípios que foram estabelecidos por Deus. Então ela é uma conservadora por isso, porque ela é o sal da terra.
E quando Jesus disse, vocês são o sal da terra, ele estava dizendo, olha, vocês vão fazer a diferença onde estiverem. Porque o sal é que faz a diferença na comida. Se você faz uma comida e não coloca sal, o que é que vai acontecer? A comida ela não vai ter aquele sabor que tinha que ter. Até a batata que a gente chama de batata doce, para ela ficar doce, você tem que colocar sal. Olha que coisa maravilhosa. Então o sal, ele tem essa importância. Por isso Jesus disse, vocês são o sal da terra. Porque vocês vão conservar os princípios. Vocês conservam os princípios. Infelizmente, muitas pessoas, elas não observam esse texto da Bíblia Sagrada. Elas não observam esse texto, não entendem. Quando a Bíblia Sagrada, quando Jesus nos chama de sal, ele está nos chamando de pessoas conservadoras. Pessoas que vão conservar os princípios. Agora imagina, uma pessoa que se diz cristã, ela vai de encontro aos princípios estabelecidos pela palavra. Imagina como é que ela vai ser sal. Como é que essa pessoa ela vai ser sal se ela não conserva aquilo que tem que conservar? Jesus nos deu princípio ao seguir. Ele nos deu leis para seguir. Jesus disse, olha, siga dessa maneira. Sabe, querido? Então eu tenho que começar a observar o que a Bíblia Sagrada diz que eu tenho que fazer. Quando as pessoas elas dizem muito, você vê isso, tornou-se quase um jargão na boca das pessoas. A igreja tem que se posicionar. Mas como a igreja se posiciona? E nós vamos falar aqui uma série de posicionamentos da igreja. A igreja se posicionando como igreja. Igreja se posicionando como igreja. Eu, você, nós temos que nos posicionar como igreja. Não somente a liderança, mas todas as pessoas. Agora, infelizmente, a gente vê muitas pessoas que se dizem cristã, que não se posicionam como cristão. Não se posiciona como cristão. Vem as advertências. O apóstolo Paulo, ele adverte muito, o próprio Jesus adverte muito, que nós não podemos comungar com o mundo. E o que é o mundo em que ele fala? Com o sistema. Não podemos comungar com o sistema. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão comungando com o sistema. O que é que o sistema diz? O sistema ele quebra os princípios da palavra. Quebra os princípios da palavra. O sistema ele quebra os princípios da família. Não, a família não é mais a família, aquela família que a Bíblia Sagrada diz. Não é mais isso aí. É isso que o sistema diz. A família é qualquer um ajuntamento, qualquer uma amizade, qualquer uma aproximação. E tentam legalizar isso, ou seja, desfazendo o que o próprio Deus falou. Lá em Gênesis, quando ele diz lá no capítulo número 2, versículo 24, quando ele vai dizer o seguinte, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então isso aí é um princípio. O homem se junta com a mulher, se torna uma só carne, geram filhos, isso é princípio. Mas infelizmente existem pessoas que se dizem cristãs que quebraram esse princípio. Elas já não acreditam mais nesse princípio. Então elas não são sal, elas não são conservadoras dos princípios de Deus. Você entendeu? Eu quero falar uma sequência sobre isso aqui, sobre o princípio. Eu quero basear exatamente nesse texto aqui que Jesus falou e agregando a ele outros textos também que nos darão direções. Então, ser sal da terra. Ser sal da terra é ser um conservador, é conservar. O sal ele tem a propriedade de conservar. Quando Jesus falou isso, ele disse, vocês são sal. Tanto é que ele disse assim, se o sal se tornar sem sabor, ele não presta mais para restaurar, não presta mais para ser restaurado. Então eu quero que você entenda isso bem direitinho. Mas infelizmente existem pessoas que estão tendendo para outro lado, têm tendência para outro lado. Para o lado do sistema corrompido. Onde aceita tudo, aceita isso, aceita a corrupção, o certo para elas é errado, o errado é certo. Pessoas, até lideranças, né? Lideranças de igreja, entendem dessa maneira errada, né? O apóstolo Paulo disse, não tome essa forma do mundo, não tome a forma do sistema, seja diferente, né? Seja sal, seja um conservador, né? É isso que a Bíblia Sagrada está nos ensinando. E nós vamos aprender isso numa sequência, nós vamos estar numa sequência. Eu sei que talvez você, meu irmão, você, minha irmã, não vá gostar, mas é o que a Bíblia Sagrada diz, não é o que eu quero, não é o que eu gosto, é o que a Bíblia Sagrada diz que tem que ser. Amém? Espero que você me acompanhe nessa sequência. A igreja conservadora sendo conservadora, a igreja santa sendo santa, a igreja se posicionando como igreja. Amém? Então Deus abençoe e amanhã nós temos mais, em nome de Jesus. Não esquece, hoje 9h30, o nosso culto online.
transmitido da nossa sede. Uma palavra de Deus para o seu coração. E 11h45, o nosso clamor do meio-dia. Está sendo uma bênção. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.